Eu tava lendo algumas coisas a respeito de um filósofo chamado Kierkegaard e algumas teorias que ele tinha. Ele era teólogo também e é considerado o primeiro existencialista. E eu não li exatamente nada dele ainda, mas fiquei com muita vontade de ler. E é uma daquelas coisas, aquelas reportagens aleatórias que você acha e começa a ler e se interessa pelo assunto e entra num artigo, no outro e vai lendo. Esse vídeo não é sobre ele, mas teve uma frase dele que mexeu muito comigo, que foi: a vida não é um problema para ser resolvido, mas uma realidade a ser experienciada. Acho que dá para traduzir assim. E se você assistiu o meu último vídeo, que eu vou deixar em algum canto aqui, talvez você entenda o porquê disso ter mexido tanto comigo, porque vai um pouco na linha daquele outro vídeo lá, que é tentar viver o presente e se preocupar um pouco menos com as coisas ruins e com os problemas que acontecem e também com tudo isso. Só que, isso é muito bonito na teoria, né? Mas na vida real mesmo, na prática, essa coisa de experienciar a realidade, de pensar a respeito da realidade, vai para além de só coisas boas. A gente tem problemas e tristezas e todos esses sentimentos ruins todos os dias. Então, faz parte também de experienciar a vida, lidar com todas essas questões. Então, não é que a vida é um problema para ser resolvido, mas a gente, enquanto seres vivos, a gente lida com problemas o tempo inteiro. É engraçado, porque sempre quando eu tô pensando a respeito de como fazer um vídeo, acabam que vão surgindo muitas referências ao longo do caminho. Então, eu não tinha tema nenhum para essa semana e veio essa coisa do Kierkegaard. E aí, nisso, eu vi duas pessoas que compartilharam stories a respeito da trajetória da gente na vida. De que o celular caiu do nada e eu acho que eu tava na parte que eu tava falando sobre as publicações no Instagram, né? Uma dessas publicações falava a respeito da felicidade e da coisa de imaginar que a felicidade é o objetivo da vida e que muitas vezes não é, que a felicidade está no caminho. Na verdade, não é nem que muitas vezes não é. A felicidade não é o objetivo da vida. A gente encontra a felicidade enquanto a gente está vivendo e em diferentes situações, e ela sempre vem acompanhada de outras coisas, de insegurança, de incerteza, de dúvidas, problemas, independente de quais são os tipos de problema. Então, a felicidade não é o pote de ouro no final do arco-íris. A outra publicação no Instagram falava daquele ditado de não existe mar ruim para quem é bom marinheiro, algo nesse sentido. E aí a menina colocava assim embaixo: eu não quero ser marinheiro, eu quero calmaria. E ok, a gente realmente quer a calmaria, a gente quer a paz, a tranquilidade. Mas infelizmente isso nunca vai acontecer. Essa realidade que é cheia de sentimentos, que não é sempre feliz, que muitas vezes a gente tem que lidar com situações que estão para além da gente. E outras que são frutos da nossa própria questão, dos nossos próprios sentimentos, que são confusos, são conturbados, são difíceis de entender muitas vezes. E muitos dilemas que a gente passa na nossa vida que são frutos da nossa expectativa, de coisas que a gente cria, de planos que a gente desenvolve, que na prática eles acabam saindo fora do nosso controle, porque aí é uma outra questão também, controle. E eu quero falar um pouquinho mais pra frente sobre controle. Na verdade, a vida nem é tão preto no branco assim, não é sentimentos bons e sentimentos ruins, e a gente vai encaixando ali, não é tão binário assim, nada na vida é. E tem uma outra frase que eu amo, eu não lembro exatamente de quem que é, eu acho que é do Fernando Pessoa, mas não tenho certeza, que é: navegar é preciso, viver não. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu achei que era como se, navegar, estar em movimento era necessário. Eu encarei o preciso na forma mais literal. Sei lá, não fazia sentido, né? Na verdade, mas logo na sequência eu parei para refletir mais a respeito da frase e eu falei: não, esse preciso não é de necessidade, é um preciso de precisão, de estar exato. Então, navegar é exato, navegar é uma ciência, de certa forma, que você tem que traçar a rota que você vai seguir, para onde você está indo, enquanto viver não é necessariamente desse jeito, porque a gente está sempre se surpreendendo e a gente não tem controle sobre nada. Agora é a hora de falar sobre controle. A gente não tem como adivinhar o que vai acontecer amanhã, mesmo que a gente planeje e tente fazer as coisas dentro de um cronograma possível, porque mesmo que você tenha uma rota traçada, podem acontecer N coisas nesse caminho.
A terceira eu já posso pedir música, né? É que é isso, né? Essa coisa de não ter controle sobre nada. Parei aqui um pouco porque queria falar um pouco mais sem risco do celular cair aqui. O controle é aquela coisa segura que deixa a gente confortável com a situação em que a gente se encontra. Não é necessariamente algo ruim. Depende do ponto de vista, depende do jeito que você quer levar a sua vida, do jeito que você quer seguir os seus caminhos, experienciar, eu gosto dessa palavra, experienciar, as suas oportunidades e as situações que acontecem na sua vida. A parte ruim do controle, ao meu ver, é que ele não traz a surpresa, aquele momento de excitação assim mesmo, de você ver algo novo acontecendo. Eu gosto bastante de estar em movimento, de não me sentir preso a alguma coisa, a algum lugar, descobrir novas coisas, novas ideias, ter novas experiências, porque eu acho que é isso que torna a vida um pouco mais emocionante. E na minha cabeça, assim, é meio que como se o controle, ele fugisse dessa ideia de uma vida... Terceira vez! Agora dá pra pedir música, né? E eu vou colocar alguma música aqui, uma indicação pra esse momento. Acho que não vai tocar por conta de direitos autorais, mas ela vai estar aqui. Acho que tudo depende também de um pouco do equilíbrio. A gente não precisa abrir mão completamente de ter controle e de tentar estar seguro dentro da nossa realidade. E a coisa das incertezas, mesmo se a gente quiser abrir mão delas, elas vão continuar existindo. A incerteza, ela faz parte da existência humana. A gente sempre vai estar inseguro ou incerto a respeito de alguma coisa, justamente por essa lógica de que a gente não sabe o que vem pela frente. A gente tenta controlar, a gente tenta criar futuros possíveis e mais próximos das coisas que a gente gostaria de fazer na nossa vida, mas nem sempre isso está ao nosso alcance. Isso depende de outras pessoas, de outros fatores. A gente pode até tomar soluções que sejam não convencionais, que fujam da regra, que num primeiro momento assustam, porque colocam a ideia de controle e de segurança no zero. Tira completamente essa ideia da sua cabeça e te coloca num lugar de certa forma inseguro, incerto, onde você às vezes não consegue ver tantas possibilidades, mas às vezes isso pode ser o que vai te gerar caminhos novos, experiências diferentes de tudo que você já viveu. Ai meu Deus, um carro com o presidente Bolsonaro escrito aqui. Isso daí sim é algo ruim, tá? Isso é algo muito ruim, que é uma experiência que as pessoas queriam ter, muitas pessoas quiseram ter, e que tá todo mundo tomando no rabo por causa disso. E isso vai acontecer muitas vezes. A gente vai fazer escolhas na vida que vão levar a gente para experiências onde a gente vai se dar mal. E cabe a nós também saber lidar com isso daí. Volta lá naquilo que o Kierkegaard falou. Esse nome é diferente de falar, né? Kierkegaard. O que a gente precisa entender então é que o caminho da vida é como uma rua mesmo. A gente tem uma rota traçada para onde a gente está querendo ir, mas existem curvas, existem quebra-molas, existem buracos que às vezes a gente consegue ver antes de chegar em cima deles e outras vezes a gente cai na hora sem perceber. Alguns a gente precisa desacelerar e com um pouquinho de calma para não estragar, né, com o momento. E em outros a gente vai pegar estradas que são perfeitas, que estão lisinhas e que vão dar tudo certo. E isso é normal, isso faz parte, a gente só tem que estar ligado realmente no caminho. Enfim, falei um bocado de coisa, viajei aí na ideia do Kierkegaard e na outra frase lá de navegar é preciso, viajei nas ideias. Mas eu espero que tenha sido um papo interessante e que
tenha servido de alguma coisa pra você que tá assistindo aí. Semana que vem eu tô de volta com um vídeo novo e eu espero você aqui. Se ainda não se inscreveu, aproveita esse momento para clicar aqui no botão embaixo de inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curte, comenta, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu tenho ficado bastante satisfeito e feliz com o resultado que os vídeos estão tendo. Quero fazer um agradecimento especial para as pessoas que divulgam os vídeos para outras e que trazem inscritos para esse canal, porque eu sempre fico muito feliz, em especial para minha mãe, que na semana passada fez isso, e chegaram muitas pessoas novas aqui e eu fiquei muito, muito, muito feliz. Então, ajuda nós aí, gente. Um beijo e até a próxima.